Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós já falamos um pouquinho do versículo 1 ao 6, mas como é curtinho, né? A gente volta só para pegar o fio da meada. Jonas capítulo 1, hoje a gente vai ler até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhes perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse livro que chegou até nós, Senhor, que nos edifica tanto, Pai, que nos abençoa tanto, Pai, através da vida desse profeta, Senhor. Nós temos a oportunidade, Pai, de olhar para nós mesmos, Senhor, avaliar a nossa vida, Senhor, e em que circunstâncias, talvez, Senhor, nós temos nos esquivado da Tua vontade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. E quantas vezes, Senhor, isso nos custa uma tempestade. E muitas vezes também nós arrastamos pessoas conosco pela nossa desobediência, pela nossa insensatez. Ah, Deus, desperta-nos, Senhor. Não queremos estar adormecidos como Jonas, Senhor, no meio dos temporais. Nos dá, Deus, ânimo, Senhor, nos dá, Deus, capacidade, Senhor, para ver com clareza, como Jonas conseguiu ver nesse texto que nós lemos e percebeu. É por minha culpa que isso está acontecendo. Nos desperta através da Tua palavra, é o que nós oramos, e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já parou para pensar se você é uma pessoa coerente com o que você diz crer? Já parou para pensar isso? Se nossas ações, né, se a nossa forma de viver demonstra coerência, se ela corresponde àquilo que você diz crer. Hoje em dia as pessoas colocaram a religião em uma caixinha, né, muito domingueira, né? Você é cristão aí de domingo, né? Enquanto você está na igreja, enquanto você está na reunião de oração, no GP, mas quando você sai desses momentos, muitas pessoas acreditam que elas têm liberdade, sei lá, para agir como todo mundo age, né? Para viver da forma que todo mundo age.
E isso não é verdade. Jonas, ele foi alguém muito privilegiado porque a palavra do Senhor veio a ele. Nós também fomos muito privilegiados, porque um dia o Evangelho entrou nas nossas vidas. Um dia, o Senhor nos despertou, um dia Ele nos regenerou e nos tirou do império das trevas para o reino do Filho da sua luz. E embora Jonas fosse muito privilegiado, nesse momento, para se desviar daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele, ele foge. Ele vai para o outro lado daquilo que Deus havia dito. E ele faz isso tanto da perspectiva norte e sul, em vez dele subir, ele desce, em vez de ele ir para a esquerda, ele vai para a direita. Jonas, ele de todas as formas, ele está fugindo da presença do Senhor. E tão insensível a isso que ele conseguia dormir mesmo enquanto uma tempestade gigantesca estava se abatendo sobre aquele navio. Os ventos, as ondas são incapazes de acordar Jonas. Mas a pergunta que a gente acabou na semana passada, do capitão do navio, fez Jonas dar um desperta nele, quando o capitão do navio pergunta: o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Não é irônico, irmãos, que o único crente nesse navio é a única pessoa que não está orando por essa situação que está acontecendo? É muito, muito irônico mesmo. E os marinheiros, nesse momento, não sabem por causa de quem. A gente sabe, a gente está acompanhando o texto. Como leitor, a gente sabe que a responsabilidade pela tempestade é divina. Deus mandou a tempestade e sabe que a responsabilidade humana é de Jonas. É por causa de Jonas que sobreviveu essa tempestade, que Deus manda essa tempestade. Mas os marinheiros ainda não sabem, então eles vão ter que descobrir. E a maneira que o mundo antigo fazia isso era através desse lançamento de sortes, que poderia ser duas coisas. Ou poderia ser algo parecido com o palitinho, puxar o palitinho menor, ou poderia ser um jogo de pedras, de uma pedra de uma cor diferente, cada um pegava uma e quem ficasse com a única pedra da cor diferente era aquele o responsável. Eles lançaram as sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Isso é alguma surpresa? Nenhuma, A gente não se surpreende por isso. Porque a palavra do Senhor tem vários e vários textos e várias passagens onde ele garante que tudo, irmãos, tudo procede do Senhor. Tudo é controlado pelo Senhor. Até o lançamento das sortes, até os dados. Todo dado que alguém joga, irmãos, é o Senhor que determina qual é o número que vai cair ali. Não tem nada que escape do controle dele. Provérbios 16:33 fala que para se fazer um sorteio, são lançados os dados. Mas toda decisão procede do Senhor. Jesus diz em Lucas, capítulo 8, verso 17, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E essa é a primeira coisa que Jonas aprende, então. Que não há como mascarar a culpa do pecado diante de um Deus onipotente, um Deus onipresente também, que está em todos os lugares onde Jonas está, que vê Jonas com uma transparência tal, irmãos, que nem nós mesmos conseguimos nos ver, com a transparência que Deus nos vê, porque existem pessoas que vivem genuinamente iludidas acerca de si mesmo. Tem uma autopercepção muito, muito, muito ruim, irmãos. Isso é possível. O pecado, ele é tão enganador que ele consegue mascarar aquilo que é óbvio. Seria algo óbvio, mas ele faz com que a gente olhe e não enxergue aquilo que deveria ser muito óbvio. Mas Deus vê. Ele diz isso, para Samuel, quando ele vai ungir o filho de Jessé. E ele disse: olha, Samuel, você só consegue ver o exterior, mas eu consigo ver o interior. E não atente para o exterior que você vê. Confie em mim, que estou provando o interior e vejo como o homem não consegue ver. Jonas percebe que não tem como ele mascarar o pecado. Não tem como. O pecado dele é revelado, por mais que ele esteja no meio de ímpios, por mais que ele esteja no meio de uma cultura idólatra, por mais que ele esteja no meio do oceano, ainda assim, lá, Deus alcança ele, desmascara ele diante dos marinheiros, diante daquelas pessoas que estão com ele, que perguntam: nos conte, afinal de contas, revele, o que é que você está fazendo aqui, de quem você está fugindo, o que é que está acontecendo?
de por que essa tempestade está se abatendo sobre nós. Jonas é posto em julgamento e não é um interrogatório judicial assim, tranquilo não, irmãos, porque veja, a vida daqueles homens estava por um fio, eles estavam genuinamente preocupados que iam morrer, eles estavam desesperados. Eu imagino talvez chacoalhando Jonas, meu filho, o que é que está acontecendo? Revele o que é que você fez para que isso esteja acontecendo com a gente. Deus usa essas palavras, Deus usa pessoas, Deus usa as perguntas que as pessoas nos fazem para despertar algo em nós, sabe, irmãos? Para nos fazer refletir, né? Algo que existe desde a antiguidade, né? Essa questão de fazer perguntas. Sócrates fazia muito isso, né? O método dele era de fazer perguntas. E Deus usa essas perguntas para trazer à tona, então, algo que esteja dentro de nós. E é interessante como a gente tem acompanhado a história dos reis de Israel, irmãos, e percebido como o pecado de um rei afeta toda a nação. E como o pecado de Jonas está afetando todo aquele navio e está colocando a vida de tantas pessoas em risco, irmãos. Está vendo como o pecado não é algo tão ingênuo assim? Muitas pessoas falam uma frase. Quantas vezes você já ouviu isso? Você deve ter ouvido, porque eu já ouvi inúmeras vezes. Mas o pecado da pessoa só está prejudicando ela mesma. Não existe isso, irmãos. O pecado não prejudica só você mesmo. Prejudica a sua comunidade, prejudica a sua família, prejudica as pessoas que estão perto de você. Por conta de você, muitas vezes, talvez, sua família esteja no meio da tempestade, né? Precisando ler lá o livro, né, Carol? Família em meio à tormenta aí. Talvez essa tormenta tenha sido causada por algo que você fez, por algo que você é culpado. E o que Jonas responde, irmãos, é muito humilhante para Jonas. É muito humilhante para Jonas. Eu não sei se eu responderia o que Jonas respondeu, sabe? Ele fala que ele é hebreu e que ele teme o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como assim? Alguém que está fugindo de Deus, que está tentando se esconder de Deus, agora diz que teme esse Deus. A incoerência que eu falei no início. Percebem como Jonas aqui ele é altamente incoerente, altamente incoerente. Como Deus usa a resposta do próprio Jonas para envergonhar Jonas, irmãos. A fuga de Jonas trai as suas palavras, e as suas palavras zombam da sua fuga. O tempo todo Jonas está sendo revelado como um hipócrita, né? Como a gente diria nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente chamaria alguém como Jonas de hipócrita. Por isso, outra coisa que Jonas aprende é que é preciso ser coerente. Que a falta de coerência entre aquilo que se vive e aquilo que se diz vai chamar a atenção das pessoas, irmãos. Não tem como. As pessoas vão perceber que essa atitude não corresponde com aquilo que nós dizemos crer. E esses homens, então, eles ficam com muito medo. E é interessante que eles já, além da tempestade, que já era algo que estava assustando muito eles agora têm medo por descobrir quem é o Deus de Jonas. Não que eles entendessem que o Deus de Jonas era o único Deus verdadeiro, não, irmãos. Eles eram politeístas. Claro que o Deus de Jonas era apenas mais um Deus. Mas não sei se vocês lembram também, na história dos reis de Judá e de Israel, que nós temos acompanhado, que o nome do Senhor ficou famoso, desde que o povo saiu do Egito, desde as 10 pragas, desde o estado como o Egito ficou, né, na época que Moisés e o povo de Deus estavam lá, e o Mar Vermelho, e a conquista de Canaã, Jericó caindo, enfim, todos esses atos se tornaram conhecidos das outras nações. A história circulou, entendeu? O nome do Deus de Israel, ele era bem conhecido, ele era bem temido, digamos assim, né? Não temor no sentido de alguém que é eleito, que é servo, mas, enfim, no sentido de reconhecer que aquela divindade é alguma divindade perigosa. E agora eles têm mais um motivo para ter medo, né? O medo deles se intensifica mais uma vez, porque Jonas revela a eles que ele está fugindo da presença do Senhor. E aí eles perguntam para o próprio Jonas: o que é que você acha que a gente tem que fazer, Jonas? Me ajude aí. Você que teme o Senhor, né? Você que é o crente. Como é que a gente sai dessa situação? Você que conhece esse Deus melhor do que a gente. Como é que a gente se livra disso? Como é que essa tempestade, o mar vai se acalmar?
E Jonas responde: peguem-me e lancem-me ao mar. E o mar vai ficar calmo, porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. E esse é o primeiro momento que Jonas começa a despertar mesmo, né? Ele começa a ter um nível de autoconsciência melhor. Ele sabe que aquela tempestade aconteceu por causa dele. E ele está disposto, então, a se sacrificar. Podem me lançar no mar. Ainda assim, irmãos, o que Jonas faz pode parecer muito nobre, né? Pode parecer a melhor coisa, o certo, né, num primeiro momento, mas Jonas poderia ter feito algo melhor. Mais uma vez eu repito, ainda assim Jonas não ora. Jonas só vai orar dentro da barriga do peixe, irmãos. Ele só vai orar lá dentro, né, no capítulo 2. Até então Jonas não ora. Ele poderia muito bem ter dito para aqueles marinheiros: vamos voltar, vamos pegar o caminho de Nínive, né? Eu vou corrigir aquilo que eu tinha feito de errado. Não foi o meu erro de desobedecer ao Senhor, de ir para o caminho inverso ao que Deus mandou, que causou essa tempestade? Então vamos voltar atrás, vamos dar um retorno aí e me levem de volta para Jope, que aí eu vou para Nínive e tal. E não é isso que ele faz. Ele pega o caminho mais fácil naquele momento, me lancem ao mar, e se a culpa é minha, o mar vai ficar calmo, eu tenho certeza. Essa é a maneira mais fácil de resolver aqui nesse momento, né? E os marinheiros, então, têm essa informação chocante, né, de que para eles sobreviverem, a vida de Jonas precisa ser sacrificada. O mesmo Jonas que não queria pregar aos pagãos de Nínive, já está disposto, então, a sofrer as consequências daquilo que ele fez para que os homens que estavam com ele no navio não perecessem. E essa é outra coisa que Jonas aprende, então, irmãos. É preciso enfrentar as consequências do pecado. O pecado tem consequências. E o caminho da desobediência é desconfortável, irmãos. É desconfortável, passa por tempestade, talvez por o estômago do peixe, passa por momentos assim bem difíceis mesmo, porque infelizmente parece que é quando a gente mais fica sensível à voz de Deus. Você vê, a tempestade não acordou Jonas, a voz do capitão do navio não fez Jonas se apresentar como culpado, as sortes são lançadas, Jonas é envergonhado, Jonas tem que ir para o fundo do mar. Veja, irmãos, uma coisa que é muito marcante mesmo na história de Jonas é perceber isso, que o sofrimento, muitas vezes, a gente acha que é aquilo que vai dar o start para as pessoas se arrependerem, né, se converterem. Não é, irmãos. Eu já vi pessoas próximas a mim morrendo mesmo, com câncer, e amargas contra Deus, não se arrependeram, não. Não foi a doença, e a gente lá pregando, e a gente lá insistindo com a pessoa, e a pessoa morreu, aparentemente, né, visualmente, pelo que a gente sabe, sem Cristo, sem se render aos pés de Cristo. Sofrimento não faz isso. É a graça de Deus mesmo que nos alcança, é a graça de Deus que vai nos colocando, né, de situação em situação, vai nos dando oportunidades e mais oportunidades de a gente abrir os nossos olhos e ouvidos. Veja, irmãos, eu queria então finalizar sugerindo então 3 coisas que a gente poderia fazer, né, a partir do texto que nós lemos. A primeira é confessar os nossos pecados e parar de fugir. Assumir as consequências dos nossos pecados, né? Quando a gente se sentir culpado, lembrar de Hebreus 6, 4, 6. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando a gente tem algo para confessar, tem algo para assumir, irmãos, a melhor pessoa, o melhor lugar para a gente fazer isso é diante do trono da graça, porque a promessa é que a gente vai encontrar graça, é que a gente vai encontrar misericórdia, a fim de ser ajudado. Apegue-se à palavra de Deus, irmãos. Pare de procurar respostas em outro lugar. Invista tempo na leitura das Escrituras e em outros livros que ajudem a entender melhor as Escrituras. E, por fim, seja alguém coerente.
Tenha uma postura cristã. Não envergonhe o evangelho. Se não for para ajudar, pelo menos que não atrapalhe, né? Fique calado. Mas não fique se vangloriando, dizendo que você é cristão, que você vai morar no céu, simplesmente porque você está inscrito no hall de membros da Igreja Presbiteriana, Jardim das Oliveiras, ou de qualquer outra igreja. Não é assim que funciona, irmãos. O nome do hall de membros não salva ninguém, né? Porque assim seria muito fácil. Não é assim que acontece. Seja coerente, tenha uma postura cristã e viva da forma que Deus deseja que você viva. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nos ajuda, Senhor, a não demorar tanto, Senhor, para perceber o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a orar no primeiro momento, Pai. Não esperar para estar dentro do peixe, Senhor, para fazer a primeira oração, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma autoconsciência dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor. Tira a cegueira, Pai, a começar de mim, Pai. Limpa a nossa visão, Senhor, para que possamos ver aquilo em que temos desagradado o Senhor, Pai. Ouvirmos o que as pessoas falam para nós, Senhor. Não adotarmos uma posição de vitimismo, Senhor, mas adotarmos a posição, Deus, de homens e mulheres que assumem a responsabilidade. Não se escondem como Adão e Eva fizeram, como Jonas fez, Senhor. Não se sente desestimulado a ir até o Senhor por conta do pecado, mas crê, Senhor, crê que é diante do Senhor que nós encontramos graça e misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Nos abençoa, Deus, fala conosco essa manhã através das aulas, em cada classe, Senhor, e à noite também, Senhor, no culto que vamos prestar ao Senhor, que o nosso coração esteja sensível, Deus, à Tua voz e à Tua palavra. É o que oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém.